Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, porque hoje nós vamos fazer o resumo completo do livro A Lei da Atração. Esse é o canal Comece com Livros, já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, porque assim você ajuda muito no crescimento do Comece com Livros. E fique atento no vídeo que eu vou pedir a sua participação em um dado momento. Então vamos lá, começando o resumo do livro, eu dividi em 4 partes. Eu fiz uma introdução, o passo um, o passo 2, o passo 3 para que a gente consiga entender a lei da atração. Então vamos lá para a introdução. E na introdução eu separei primeiro para falar sobre vibrações que estão no tópico vibrações positivas e negativas. E ele diz assim: o termo vibração é usado para descrever o estado de espírito ou sentimento que vivenciamos. Em suma, uma vibração equivale a um estado de espírito ou sentimento. Então, se esse sentimento ou estado de espírito é positivo, nós dizemos que são vibrações positivas. Se esse sentimento ou esse estado de espírito for negativo, nós vamos falar aqui como vibrações negativas. E o tópico seguinte diz assim: observar emite vibração. Se gosta do que está observando, celebre esse elemento e, em sua celebração, vai recebê-lo em maior quantidade. Se não gosta do que está tendo, então é hora de tirar proveito da lei da atração de forma mais consciente. Então, a nossa simples observação já gera uma atração inconsciente. Então, se o que você observa é positivo, ou seja, gera sentimentos positivos, celebre o momento e viva aquele momento, porque assim a lei da atração tende a devolver mais dessa mesma vibração. Se você não gosta do que você está sentindo no momento, então é melhor você usar a atração consciente, que nós vamos ver mais adiante como fazê-la. E o tópico seguinte é o entendendo o significado das palavras. E eu separei 4 tópicos. O primeiro diz assim: palavras, palavras, palavras. As palavras são o denominador comum para todas as atividades do processo de atração consciente. Então, para você conseguir a atração consciente, a primeira coisa que você vai observar são as palavras. E o tópico seguinte diz assim: por que se dá tanta ênfase às palavras? Seus pensamentos são feitos de palavras. Existe uma conexão poderosa entre vibrações positivas e negativas, seus pensamentos e suas palavras. Então, no vídeo específico, eu até falei que há uma relação entre as palavras e o que nós pensamos, porque os pensamentos também são formados de palavras, e uma relação dos pensamentos com os sentimentos. Então, é por isso que você deve dar ênfase ou dar atenção para as palavras. E o tópico seguinte diz assim: palavras que o fazem atrair o que você não quer. Quando você se ouve dizendo alguma coisa que contém a palavra não, você está efetivamente investindo atenção e energia naquilo que não quer. Então, quando você fala não e alguma coisa, você está direcionando a sua energia, e como nós veremos no passo 2, quando você direciona sua energia, tempo ou concentração, você começa a emitir uma determinada vibração. Mas isso nós vamos falar mais depois. Continuando aqui. Quando se perguntar o que você quer, a resposta criará uma nova frase com novas palavras. Quando suas palavras se modificam, sua vibração se modifica, e o melhor de tudo é que você só pode emitir uma vibração de cada vez. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que é através das palavras que nós vamos começar a transformar a nossa vibração. Só que nós vamos ver isso mais à frente no passo a passo. Continuando aqui o último tópico da introdução, que fala reprogramando a sua vibração. A lei da atração não registra qual era a vibração que você estava há 5 minutos, há 5 dias, há 5 meses ou há 50 anos. Ela apenas responde à vibração que você está emitindo nesse momento e lhe dá mais dessa mesma coisa. Então, não precisa ficar se preocupando com a sua vibração anteriormente ou a do futuro. O que você precisa saber é que só dá para emitir uma vibração de cada vez e é no momento presente, no agora. Então, com esse espaço que eu vou mostrar aqui, você vai trabalhar para que agora você comece a emitir vibrações positivas. E assim a gente entra no passo a passo da lei da atração. E o primeiro passo é
identifique o seu desejo, ou seja, peça. O primeiro passo para fazer com que a lei da atração trabalhe em seu benefício é ter a clareza a respeito do que você quer. Então, o primeiro passo que você precisa é ter clareza do que você quer, quais são os seus objetivos, para que a lei da atração possa atuar. Mas vamos ver alguns conceitos que no final nós vamos ver como ter a clareza. E o primeiro conceito que eu quero trazer é o que é a oposição. A oposição é qualquer coisa de que você não gosta, que não lhe pareça agradável ou que deixa você num estado de espírito negativo. Então, entendido o que é essa oposição, vamos ver por que é importante identificar essa oposição. Vamos lá. Você tem a experiência da clareza sempre que observa a oposição em sua vida. Então, nós vamos adquirir essa clareza, que é o primeiro passo, através da oposição. Mas como nós vamos fazer isso? E é isso que eu vou mostrar aqui no tópico, o processo para obter a clareza pela oposição. Então, quando você souber alguma coisa que é a oposição, ou seja, aquilo que gera um sentimento desagradável ou que você não gosta, você vai se perguntar: então, o que eu quero? E para você entender melhor, eu trouxe algumas coisas aqui no tópico Faça o exercício para obter a clareza através da oposição. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher uma área de sua vida que gostaria de modificar. Então, o primeiro passo é esse: você vai pensar numa área da sua vida que você gostaria de modificar. De um lado, liste todas as coisas que estão perturbando nesse campo. Por exemplo, se você está fazendo uma lista de oposições com relação à sua carreira, ela pode incluir a carga horária é muito grande ou o salário é muito baixo. Você pode perfeitamente pensar em empregos antigos para construir a sua lista. Então, você vai pegar uma folha, riscar ela no meio e dividir em dois lados. E de um lado você vai listar todas as oposições, ou seja, tudo que lhe gera um sentimento desagradável, que é oposição nessa área da sua vida que você gostaria de modificar, que a gente fez. E o autor diz assim: sugiro que inclua de 50 a 100 itens. Então, você vai colocar nessa folha de 50 a 100 itens que são oposições para você. Esse é o número que ele pesquisou e chegou com uma conclusão, que é um número bom de oposições para que você consiga obter êxito no método. E, quando tiver terminado de fazer a lista, leia cada item e pergunte a si mesmo: então, o que eu realmente quero? E, com as respostas, faça uma nova lista ao lado dessa. Então, você vai responder cada oposição que você escreveu no lado em branco da folha e vai começar a riscar a oposição. Então, você vai se perguntar: então, o que eu realmente quero? Você vai ler a oposição, se perguntar: então, o que eu realmente quero? E responder no lado que está em branco. E depois que você responder, você vai riscar a oposição. E assim, quando você terminar de fazer todas as respostas para as oposições que você traçou, você vai conseguir ter a clareza do que você quer nessa sua área da vida. E assim a gente vai para o passo 2, o segundo passo. Dê atenção ao seu desejo. Acredite. Então, o segundo passo é esse. E o primeiro tópico que eu trouxe é: dar atenção aumenta a vibração. Então, vamos lá. Intensificar, ou seja, aumentar a sua vibração, significa simplesmente dar ao seu desejo uma atenção, uma energia, uma concentração mais positivas. Então, você vai aumentar a sua vibração com relação a uma determinada coisa quando você dá atenção, energia e tempo ao seu desejo. Então, é dessas três formas que você aumenta a sua vibração com relação a uma determinada coisa. E antes da gente continuar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado um link para você responder qual livro você quer que eu fale aqui no canal nos próximos vídeos, que está acabando esse resumo. No próximo eu vou fazer a resenha desse livro e eu peço ajuda para escolher o próximo livro que eu vou apresentar aqui no canal. Então, o link vai ficar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você poder escolher. Continuando, o trecho seguinte diz assim: a lei da atração lhe dá mais daquilo que você dedica atenção, energia e concentração. E no livro também ele fala de tempo. Aquilo que você gasta muito o seu tempo, você aumenta sua vibração com relação àquela determinada coisa.
Continuando, os seus desejos estão dentro ou fora do seu campo vibracional? É importante compreender que todas as metas, os seus sonhos, os seus desejos estão fora do seu campo vibracional. Se estivesse dentro do seu campo vibracional, você já os teria alcançado e estaria usufruindo deles. Então, você tem que trazer seus objetivos para dentro do seu campo de concentração, que é assim que você vai usufruir deles. E por enquanto eles estão fora, mas se você fizer o passo a passo aqui, você vai conseguir trazer eles para dentro. Dedicar qualquer forma de atenção a alguma coisa faz com que isso seja incluído na sua vibração atual. Então, nós vamos trazer os nossos desejos para que a gente consiga dar atenção e assim ele comece a fazer parte do nosso campo de vibração. E continuando, duas ferramentas para intensificar sua vibração e alimentar o seu desejo. Por que a utilização das afirmações pode aumentar a sua vibração? A maioria das afirmações não funciona porque a lei da atração não responde a palavras, mas sim ao sentimento provocado em você pelas palavras utilizadas. Eu trouxe esse trecho aqui para que desmistificar que a lei da atração é você ficar falando sobre uma determinada coisa até ela acontecer. Não é assim, porque a lei da atração não responde a palavras, e sim aos sentimentos provocados por aquelas palavras. Então, eu quis trazer esse tópico aqui só para desmistificar, digamos assim. Continuando, a gente vai falar da ferramenta 1, para que a gente consiga intensificar, ou seja, aumentar ou alimentar o seu desejo ou a sua vibração, reformulando as suas afirmações, para que elas sejam verdadeiras para você. Eu estou em processo de. Então, em vez de você ficar falando frases como quero ser um milionário ou quero emagrecer e tudo, você vai dizer que você está em processo de algo. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, como a gente acabou de ver, falar por falar não vai mudar, não vai fazer a lei da atração trabalhar para você. Você tem que se movimentar, você tem que realmente estar nesse processo de algo. Porque se você não agir, não estiver nesse processo de algo, você vai cair em frases repetidas que não vai ativar a lei da atração. E a ferramenta número 2 é a ferramenta de afirmação de desejo. E aqui ele traz uma estrutura para fazer essa afirmação de desejo. E é a seguinte, e ela é composta de três passos. A frase de abertura, o conteúdo, ou seja, o seu desejo, e a frase de encerramento. E como criar a sua afirmação de desejo? Você vai fazer assim. A primeira parte, como a gente viu, a frase de abertura, eu estou em processo de atrair tudo aquilo que preciso fazer, saber ou ter para atrair o meu desejo, ou seja, nesse caso que a gente vai falar da viagem ideal. Então, eu quero chamar a atenção aqui porque fazer, saber e ter, você tem que estar em movimento. Não é uma coisa estática, você tem que se movimentar para conseguir. Aí o segundo passo, que é o conteúdo, fico entusiasmado só de pensar que vou viajar com meu companheiro ideal. Esse é o desejo. E por último, a frase de encerramento. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que o meu desejo se realize, nesse caso, a minha viagem. Então, como é que ficaria essa frase? Eu estou em processo de atrair tudo aquilo que preciso fazer, saber ou ter para atrair a minha viagem ideal. Fico entusiasmado só de pensar que vou viajar com o meu companheiro ou companheira ideal. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que a minha viagem se realize. Então é assim que você vai criar a sua afirmação de desejo. E o tópico seguinte é: como saber se estou fazendo tudo certo? Quando acabar de escrever, leia sua afirmação de desejo. Depois, procure perceber como está se sentindo. Você escuta uma vozinha negativa ou experimenta um sentimento desconfortável? A sua afirmação do desejo faz com que você se sinta ótimo? Se não for assim, reveja a sua afirmação até se sentir melhor lendo o que escreveu. Então, se você não se sente bem com a frase que você acabou de escrever, então é melhor você reformular, porque se essas palavras que você colocou não te trouxer sentimentos positivos, dificilmente a lei da atração vai funcionar. E assim a gente termina o segundo passo e a gente vem para o terceiro, que é permita que ele se realize, ou seja, receba.
E o primeiro tópico que eu trouxe aqui é tudo uma questão de permitir. Permitir é a ausência de vibrações negativas, ou seja, dúvida. Então, a dúvida é o antagonista, digamos assim, do permitir. Se você duvida de que pode ter algo, está emitindo uma vibração negativa. Essa vibração negativa está diluindo ou anulando a sua vibração. Então, essa dúvida que você tem faz com que você não se permita ao seu desejo. Então, para melhorar isso, vamos entender de onde vem essa dúvida. O que é uma crença limitadora? Vamos falar agora de crença limitadora, que é uma fonte de dúvida. Uma crença limitadora é um pensamento repetitivo que ele ocorre sistematicamente, sem parar. E agora, como identificar as nossas crenças limitadoras? Quando você se pegar dizendo a palavra porquê, pode ter certeza de que acabou de descobrir uma de suas crenças limitadoras. Com o exemplo, você vai conseguir entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Ó, o exemplo. Gostaria de escrever um livro, mas não posso porque só estudei até a oitava série. Esse é um exemplo de crença limitadora e, assim como todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, você também deve ter as suas e elas impedem que você se permita de alcançar o seu desejo. Mas agora, continuando, uma ferramenta que vai ajudá-lo a permitir. E existem duas formas de saber que você permitiu. Um é o jeito como você se sente, ou seja, muitas vezes você já pode sentir que aquele seu desejo já está com você, já lhe rodeia, e o outro é quando perceber a evidência do que quer se manifestando. É aquele momento em que você não conseguiu ainda, mas você já pode sentir que você está próximo de conseguir algo, ou de que algo vai acontecer, o seu desejo vai acontecer. E a forma para criar afirmações que permitem. E aqui eu trouxe um passo a passo. Você vai se questionar. Neste momento, existe alguém fazendo o que você quer fazer ou tendo o que você quer ter? Quantas pessoas estavam fazendo isso hoje, ontem, na semana passada, no mês passado ou no ano passado? Escreva as afirmações em termos gerais, ou seja, na terceira pessoa. Você vai entender isso mais à frente no exemplo. E cuide para que as afirmações sejam plausíveis, porque se você já tiver algum sentimento de dúvida, não vai acontecer. Então vamos ao exemplo. A crença limitadora. Gostaria de ter um corpo mais esbelto, mas não posso porque todo mundo na minha família é gordo. Então, como seria a afirmação que permite para você tirar essa ausência de dúvida? Milhares de pessoas, mesmo no meu bairro, têm corpos diferentes do padrão dos outros membros da própria família. Existem milhões de homens no planeta que são mais magros do que seu pai ou seu irmão. Então, como você pode ver, não tem nada de falando eu alguma coisa, ou eu fiz, é sempre na terceira pessoa. Existem outras pessoas, milhares de pessoas que conseguem aquilo que é a sua crença limitadora, que é para você se permitir e tirar essa ausência de dúvida. E no final desse passo, ele mostra mais ferramentas para ajudá-lo a permitir. São 10, eu só trouxe aqui 4, as que eu achei mais legais. Se você quer ver, entra no canal, que eu mostrei todas, está no vídeo dos últimos resumos, mas eu vou falar aqui só desses 4 que eu achei mais legal, que é celebre a evidência da prova. Então, celebre, aprecie, agradeça aquele momento, porque assim você vai se permitir melhorar a sua vibração. A outra ferramenta que eu trouxe é registre sua prova da atração. Então, quando você perceber a lei da atração agindo, você vai pegar e anotar em algum canto para que você tenha provas de que a lei da atração está agindo, que é para você retirar suas dúvidas e também melhorar a sua vibração. A outra ferramenta que eu trouxe é use a expressão estou em processo de. Como eu falei, processo, algo de movimento. Não fique estático, só esperando as coisas acontecer. Entre em movimento, porque assim você vai tornar essa frase real e você vai emitir vibrações positivas, porque realmente você está em processo do que você está desejando. Entre nesse movimento. E na sequência, use a expressão decidir. Decidir, ou seja, você direciona o seu cérebro para aquilo que você quer. Essa expressão ajuda você a se direcionar, a colocar você no rumo daquilo que você quer. Então, esses são os 3 passos da lei da atração. Identifique o seu desejo, ou seja, tenha clareza e peça. Depois, dê atenção ao seu desejo para aumentar o seu campo vibracional.
Depois, dê atenção ao seu desejo para você aumentar o seu campo vibracional, ou seja, acredite. E o terceiro passo é permita que ele se realize, ou seja, tire as dúvidas, tire as suas crenças limitadoras, siga os passo a passo que eu mostrei aqui, que assim você vai estar ativando a lei da atração. Agora, comente aqui, entendi, que assim eu vou saber que você entendeu todo o resumo e tudo que eu expliquei aqui. Curta, comente, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito. E lembre também de responder a pesquisa que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que você possa escolher o livro que você quer no futuro próximo aqui do Comércio com Livros. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.